Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem. Aqui é a professora Marlete, do Instituto Federal. E eu vou falar hoje de algumas estratégias, desenvolvimento de estratégias do marketing para líderes, desafiantes, seguidores e ocupantes de nicho. Isso você encontra, né, no livro do Kotler. E você também encontra nesse livro novo da capa preta aqui, do Kotler e do Kevin, do Kotler e do Keller, no capítulo 11, chama Dinâmica Competitiva, tá bom? Então você tem aí os dois livros que você pode encontrar. Com certeza o vermelho também vai ter no mesmo local, tá bom? No capítulo 11, Dinâmica Competitiva, que faz parte da parte 4 do livro, faz parte da parte, ficou meio esquisito, né? Ele pertence à parte 4 do livro, que é Construindo Marcas Fortes, ok? Então vamos lá, vamos entender então o que o professor Kotler está falando aqui pra gente. Bom, então vamos entender as estratégias de líder de mercado. Quem que é um líder de mercado? O líder de mercado tem maior participação, é claro, o seu produto. Ele geralmente, os autores falam, né, que eles têm a maior fatia do mercado, maior market share, né? Ele pode ser líder por causa do preço, porque lança novos produtos, porque a sua cobertura de distribuição é maior, porque ele faz muita propaganda, né, uma intensidade promocional. E a líder pode não ser admirada ou respeitada pelas demais empresas, mas reconhecem que ela é a líder, tá? O ponto de orientação que os autores falam de uma empresa concorrente, então, eu sou concorrente da líder. Eu vou desafiar, vou imitar ou vou evitar o líder. Então, primeiro eu tenho que identificar no ramo que eu estou, no setor que eu estou atuando, quem é a líder. Então, por exemplo, aqui o autor ele coloca uma lista, né? Ele coloca a GM como automóveis, coloca a Kodak como fotografia, papel fotográfico, a IBM como computadores mainframe, a Xerox como copiadora, a Coca-Cola ele coloca como refrigerante, eu diria hoje, né, líquido envasado, que ela mudou bastante, né? Procter Gamble, bens de consumos embalados, Caterpillar, movimentação de terra, McDonald's, fast food, e a Gillette, que ele coloca também como sendo, por que esse negócio fica aqui, né? Coisa desagradável, lâmina de barbear, ok? Isso que o autor apresenta aqui, tá bom? Quando a gente está pensando, a menos que a empresa dominante tenha um monopólio, reconhecimento, reconhecido, eu sou a única que comercializo esse produto. A vida dela não é fácil. Ela precisa sempre ficar vigilante, porque eu posso ter alguém desafiando as minhas forças para tirar vantagem das minhas fraquezas. Isso a gente já falou bastante, né? Forças e fraquezas. Então, a líder de mercado pode facilmente cair para um segundo ou terceiro lugar, muito rapidamente, né? Uma inovação de um produto pode surgir e aí já era, né? Já rodei, né? Ele dá um exemplo. A Tilenol foi a primeira a fazer sem aspirina, desbancou a liderança da aspirina que era Bayer. Por quê? Ela lançou um analgésico que não tinha os mesmos componentes que a aspirina da Bayer. O videocassete, muitos de vocês não conheceram, mas ficou um caso famoso, porque a JVC desapareceu muito rapidamente embaixo da Sony. Eles nem perceberam, sumiu, né? Muita gente nem ouviu falar. Então, quando a gente está falando do líder, como que é a participação disso de mercado? Então, você vê, ó, o líder tem 40%, o desafiante tem 30%. Não é muita diferença. O seguidor 20% e o ocupante de nicho. O que é nicho? Lembra? Um segmento específico, um target, né? Um público-alvo específico. Ele tem 10%. Então, você vê que para o líder, para o desafiante, a diferença é pequena em termos de porcentagem, mas em termos de litros e litros de refrigerante, faz diferença, né? Então, quando a gente está falando, né, dessas questões, eu preciso prestar um pouquinho de atenção. Afinal, quem é o líder? Quem é que tem a maior participação de mercado? E aí eu decidi, a minha empresa vai desafiar, vai seguir ou vai ocupar um nicho quietinho ali, sem interferir, sem mexer com o gigante que está ali quietinho, sem mexer com o mercado dele. Então, primeira coisa que o autor coloca, expansão do mercado atual. Eu posso trabalhar com isso. Como assim?
Os líderes de mercado podem procurar novos compradores, novos usos ou intensificar os usos desse produto. Então, essa é a primeira coisa que se pensa sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente está falando dessa expansão, eu estou falando, por exemplo, dos novos usuários. Aqui, né, o autor dá um exemplo. A indústria de perfume. Como é que eu posso trabalhar com a indústria de perfume? Para pensar em novos usuários. Então, convencer as mulheres que não usam perfume a usá-los. Isso seria uma estratégia de penetração de mercado. Convencer os homens a também utilizar o perfume. Seriam, então, novos mercados. Ou vender o produto para outros países, outros locais, expansão geográfica. Lembra quando a gente fala de segmentação de mercado? Lá a teoria é disso que ele está falando, tá? Então, novos usuários, aí ele dá alguns exemplos. Eu posso expandir com descoberta, promoção para novos usos. Então, ele cita a Hermes e Hammer, que fabrica o bicarbonato de sódio, que eles tinham uma venda muito baixa. Aí eles descobriram o quê? Que as pessoas usavam esse produto para eliminar o mau cheiro da geladeira. Aí eles começaram a fazer o quê? Começaram a vender numa caixinha que podia ser aberta e colocada na geladeira para retirar o cheiro da geladeira. Então eles descobriram novos usos para aquele produto. Então eu posso descobrir, posso olhar e analisar e identificar novos usos para aquele produto que eu já tenho, tá? Também posso intensificar o uso do meu produto. Antes de intensificar o uso, eu vou voltar aqui, novos usuários. Por exemplo, a Starbucks, ela agora está lançando, né? Ela trabalha com bebida de café frappuccino. Tem sido a nova fonte de crescimento. Então, eles vendem o produto pronto para você levar para casa. Assim como aquelas cápsulas da Starbucks para você também poder utilizar esse produto em casa. Então, eles descobriram novos clientes que poderiam estar interessados, né? Novos usuários para esse produto, porque a Starbucks ela estava preocupada com aquela pessoa que ia até a Starbucks para consumir o produto lá. E aí ele começou a descobrir o quê? Olha, peraí, tem gente que pode querer aqui passar e levar o produto para consumir em casa. Tem um exemplo também que o Kotler e o Keller eles colocam, que é o consumo do ketchup da Heinz, que eles começaram a trabalhar com oferecendo, divulgando que as pessoas podem consumir o ketchup nas refeições diárias, não só quando for uma batata, um sanduíche, alguma coisa assim. E isso fez com que houvessem também mais pessoas consumindo o seu produto, tá? Bom, sobre a intensificação de uso, o que é isso? Eu vou convencer as pessoas a usar mais o produto em cada ocasião. Então, tem um exemplo que o autor coloca, que a Michelin queria que os seus consumidores trocassem com mais frequência os pneus. E aí eles começaram a trabalhar, então, com relação como é que eu convenço as pessoas a rodarem mais. Porque, geralmente, o pneu, utilizado em ocasiões normais, ele aguenta 45 mil quilômetros até 55 mil quilômetros, quando usado em condições normais. Então, sem você dar cavalinho de pau, sem fazer nenhuma extravagância. E na Europa é muito comum você utilizar os transportes públicos, porque é muito rápido, muito ágil, muito fácil. Então, o que eles pensaram? Lançaram um guia de restaurantes franceses, classificando, né, esses restaurantes com estrelas. E aí, como que isso funcionou? Divulgou que os melhores restaurantes ficavam onde? No sul da França, onde não tinha como você viajar utilizando o transporte público. Isso levou muitos parisienses a passar o final de semana nessas regiões. Também fez um guia de mapa, sinalizando ao longo da estrada pontos mais interessantes, para estimular as pessoas a participarem, a irem, a darem uma volta, né, para esses locais onde ele estava sendo apontado. E isso fez o quê? Aumentar o consumo dos pneus. Michelin é marca de pneu. Para eu conseguir, né, essa intensificação, quer dizer, aumentar o uso, aumentar o uso do meu produto, o autor ele cita duas coisas: identificar novas oportunidades, e para isso eu tenho que fazer lá aquela análise para identificar, e também maneiras totalmente novas ou diferentes de utilizar. Ele cita aqui um exemplo de uma empresa que começou a vender o cloro, que geralmente é usado para alvejante de roupas, para eliminar odor na cozinha. Então, o que ele fez? Ele achou um outro local para utilizar esse produto, né? E isso fez diferença para a empresa.
Quando eu vou fazer isso, por exemplo, informar, eu preciso contar para o consumidor. Quando o produto for utilizado pela primeira vez, quando vai ser substituído, qual é o nível de desempenho desse produto, né? Por exemplo, algumas escovas de dente, elas têm as cerdas coloridas para você saber quando precisa trocar. As lâminas da Gillette também têm lâmina colorida, desbotam quando chega na hora de trocar. A gente tem também os bocais dos produtos que acabaram ficando maiores. Isso também intensifica o uso, tá? Creme dental. Antes você, para tirar um pouquinho de creme dental, precisava apertar muito para sair um creme dental. Né? Isso até tem uma história interessante, porque eles estavam numa reunião e tinha uma senhora limpando a sala. Né, os grandes bambambãs estavam conversando como é que a gente aumenta o uso, intensifica o uso, como é que eu faço as pessoas consumirem mais creme dental. Aí a senhorinha virou e falou assim: ué, eu tenho um problema lá em casa. Quando eu vou sair, eu tenho que deixar o creme dental colocado, posto, né, na escova de dentes do meu filho, porque ele não tem força para tirar o creme dental. O local onde passa o creme dental é muito fino e como a massa ela é muito grossa e espessa, então ele é muito pesado, ele não tem força para fazer isso. Então você vê, às vezes uma pessoa que está completamente fora do processo, completamente fora desse ambiente, consegue visualizar, né? Uma coisa assim que pode ajudar a empresa, tá? Que mais? A gente também tem sabão em pó Omo, por exemplo. Antes era um bocal pequeno para sair. Hoje você abre ali, você abre quase toda a lateral, né? Você faz um rasgo mais ou menos ali de 2 por 5, então é um buraco bem amplo para sair o sabão. Então sai um volume muito maior de sabão. Amaciante de roupa também, né? Se você não prestar atenção, você vai gastar muito mais amaciante do que o necessário. Tudo isso são estratégias para intensificar o uso do produto, tá? Então, isso eu terminei de falar para vocês sobre a expansão do mercado, meu mercado atual. Eu tenho o mercado atual e aí eu posso fazer o quê? Pensar em novos usuários, posso intensificar o uso, ok? Beleza? Agora a gente vai falar então da defesa desse meu mercado, né? E a empresa ela precisa ser sempre proativa, ficar muito atenta ao que está acontecendo. Eu preciso, né, como diz o autor, prestar atenção no que está acontecendo para eu saber como é que eu vou agir. O autor até fala de você saber e você conseguir gerenciar as incertezas. Então, essas empresas proativas estão sempre prontas para assumir o risco. E é claro que eu posso cometer erro? Posso, mas eu tenho que ficar atento, como acontece com todo empreendedor, os meus erros precisam ser calculados. Ter uma visão de futuro, como que eu vou investir nele? Então, o que eu quero daqui para frente? Para onde que eu quero ir? Por isso, ter uma visão e uma missão do negócio é importante, para você não perder o foco do seu negócio. Por isso, aquele objetivo SMART, que vocês podem estar ouvindo falar dele desde o primeiro semestre em administração. Se não, vocês me lembram que eu recupero. Ter a capacidade de inovar. São flexíveis para poder atender esse mercado e tem muitos gerentes que pensam de forma proativa. Então, eu preciso ficar sempre atento ao que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Então, o autor ele até coloca um exemplo como é que chama? Do fundador da Sony, que é o Aiko Morita. Então, ele desenvolveu o toca-fita portátil. Desculpa, gente, muita gente acho que não ouviu falar dele, né? Que era o tal do Walkman. E o pessoal falava, imagina, gente, você tá louco. Quem é que vai querer comprar isso? Né? Coisa mais, não sei o quê, papapá. Bom, enfim. Quando o Walkman completou 20 anos, ele tinha vendido 250 milhões de unidades, de 100 modelos diferentes. Então, olha quanto mercado ele conseguiu, quanto ele conseguiu vender, identificando que, olha, eu não posso ficar quietinho, eu preciso estar atento e preciso me mexer, né? Então, primeira coisa quando a gente fala sobre a defesa de participação de mercado, então, vamos entender. A ideia básica que a empresa constrói, a ideia básica da empresa é, oh my God, eu vou fazer um break aqui, por quê? Já está dando 14 minutos, não fica muito pesado, depois nem sobe, e também fica cansativo assistir, ok? E aí eu volto então com o vídeo 2, falando sobre a defesa e participação de mercado.